Olá, aqui é Ana Paula, do Projeto Rigor contra a SIDA. Dando continuidade ao assunto sobre os países que têm restrições a pessoas que vivem com HIV, vamos ler aqui agora o caso do Karim Haddad, também é um nome fictício, né? As pessoas buscam se preservar justamente por causa do preconceito. E aí ele trabalhou durante 12 anos, ele viveu e trabalhou em um país do Oriente Médio também. E aí, durante a realização de alguns exames médicos para obter a autorização de residência no país, o sangue dele foi testado sem consentimento. E aí, no dia em que ele foi recolher os resultados do teste, os agentes da polícia o algemaram e trancaram numa sala. 4 dias depois, as autoridades informaram que a deportação dele ia acontecer e ele não sabia nada sobre vírus, então perguntou o que era HIV, ele não teve resposta. Olha a inocência da pessoa. Então, com base abusando da inocência da pessoa, ele não sabia dos direitos, ele não sabia a serologia, ele não sabia de nada. Então, em não sabendo de nada, ele foi exposto a uma violência terrível. Porque se ele tivesse noção de como a coisa acontecia nesse país, talvez ele nem fizesse esse teste inicial. Ou tivesse... Ou tivesse se resguardado de outras formas, com um advogado, enfim. Então, quando ele perguntou sobre a esposa e os filhos, disseram que todos embarcariam no mesmo voo e os encontrariam no aeroporto. Quanto aos direitos financeiros e os pertences, ele disse que eles só repetiam: você não tem direitos. E isso é sério. Então, se você está trabalhando no Brasil, e aí a gente traz para a nossa realidade, se você está trabalhando no Brasil e te pedem para fazer algum teste, a gente precisa renovar o seu, a gente precisa renovar o seu cadastro, a gente precisa renovar, não sei, seja com qualquer desculpa que for, qualquer justificativa, a empresa não pode solicitar que seja feita testagem do seu sangue, e ainda mais fazer testes além do que foi solicitado. O que a empresa pede normalmente é um teste de capacidade para o trabalho que vai ser exercido. E aí, se você vai fazer um concurso público e aí precisa correr, e aí você vai correr. E aí precisa de resistência, ele vai fazer um teste de resistência. Uma empresa que você vai ser telefonista, você vai fazer um teste de audiometria. Mas em qual trabalho precisa testar o seu sangue? Entende? Então a empresa não tem nenhuma justificativa para testar o seu sangue. Não tem. E além do mais, voltando, nós temos a Lei 12.984/2014, onde diz que a pessoa não pode ser discriminada no ambiente de trabalho, nem na escola, nem em situação nenhuma, sob pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. E aí, a gente tem que saber o nosso direito, a gente tem que saber todos os nossos direitos. E aí, os relatos acima são experiências que esse rapaz conheceu muito bem. Ele deixou a Argélia aos 19 anos para trabalhar. Depois de alguns anos, o exame médico anual não correu como de costume. E aí ele escutava as enfermeiras sussurrando umas para as outras: esse aí, e aí ele suspeitava que alguma coisa estava errada. E aí isso nos lembra também um caso que aconteceu há pouco tempo de umas estudantes, de umas estagiárias que estavam discriminando pessoas vivendo com HIV. Vocês lembram desse caso? A gente chegou até a falar aqui. Mas, e aí elas usavam máscaras e colocavam uma máscara cobrindo o corpo todo, falando: olha como é trabalhar em tal hospital, fazendo chacota das pessoas que estavam sendo tratadas ali, sendo que era um centro de doenças tropicais e virais. Então tratava HIV, trata tuberculose e outras doenças. HIV na doença, né? E aí ele falou: minha irmã me disse que a polícia estava lá embaixo dizendo que tinha vindo prender uma mulher com AIDS. Então, assim, no mundo
quando as pessoas falam, mas não é tanto assim. Então, no mundo existem tantas situações diferentes o tempo todo, muitas realidades diferentes. Então, é importante valorizar o que se foi conquistado e lutar por mais, porque o que foi conquistado é muito bom, mas é prova de que precisa se avançar muito mais são esses casos. Então, a gente vê, apesar de no Brasil ter todo o tratamento, ter o tratamento gratuito, isso não tinha. Então, hoje tem. Mas para que não deixe de existir, para que o remédio não passe a ser comprado, para que as pessoas possam abrir a cabeça e não ter pensamentos como esses, de não querer a convivência, de não querer que a pessoa esteja ou trabalhando junto, ou morando junto, ou na mesma sociedade. Para isso, ainda em 2019, que é inacreditável, é necessário que a informação seja democratizada. E aí não basta só, está disponível na internet. Não é isso, porque também está disponível na internet e para todo mundo ver que a Terra é redonda. E a gente ouve gente dizendo que a Terra é plana. Então, estar disponível não basta. É preciso haver um debate, trazer esse assunto para a sociedade e mostrar para as pessoas que o HIV não é uma maldição, não é uma coisa, não é uma coisa que se procurou, uma coisa que se mereça, sabe? Não é isso. É como se você... porque a sífilis também é uma doença. Eu tô falando de HIV e de doença, mas entendam. É só para não ficar usando vários termos. Recapitulando. Sífilis, tuberculose não, mas sífilis e hepatite tem a mesma forma de infecção, mas ninguém fala, fulano, não quero viver com ele, eu não quero namorar com ele, eu não quero beijar ele, eu não quero comer perto, eu não quero que ele esteja na minha escola, porque ele tem sífilis. Até porque quem tem sífilis vai lá, se trata também e ninguém nem fica sabendo. Agora, por que a pessoa com HIV precisa contar, precisa dizer, precisa se posicionar tanto? Porque nós temos um mundo que ainda vive esse estigma de lá de trás, de quando não se tinha o conhecimento. Então, hoje que tem o conhecimento, ele precisa ser conversado, ele precisa ser debatido, ele precisa ser democratizado, precisa ser esmiuçado. E aí as pessoas precisam, aos poucos, ir criando uma nova mentalidade para que aceitem as outras, umas as outras. Porque já pensou? Um não aceitar o outro por alguma coisa que acha que o outro não deva ser ou ter, aí ninguém viveria em sociedade. A gente vai falando mais. Um beijo, tchau, tchau.